queria deixar um aviso que a minha voz não está 100% porque eu estou doente, tá? Então não estranhe minha voz dar uma zoada às vezes. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou fazer um vídeo que vocês estão esperando há muito tempo, eu sei, assim, força guerreiros pra todo mundo que esperou até agora, que é um vídeo sobre esse livro aqui, Raízes do Mal. Basicamente, Raízes do Mal conta muito sobre a história da Terry Ives, que é a mãe da Eleven, né? E como ela entrou nesse experimento e tudo mais. Só que o mais interessante desse livro aqui é que ele conta coisas que a gente não faz a mínima ideia e que não mostrou na série ainda. E é bem bacana eu comentar desse livro agora, porque eu acho que na quarta temporada muitas coisas que tá nesse livro aqui podem ser reveladas. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns personagens que você não conhece, incluindo o pai biológico da Eleven. Mas antes de eu começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações também, né, muito importante, e deixar um like porque isso me ajuda muito e você apoia muito o meu conteúdo e o canal fazendo tudo isso. O livro começa em julho de 1969. Logo no prólogo do livro a gente vê que o Brenner é contratado como cientista sênior no laboratório de Hawkins. E logo no começo a gente vê algumas coisas da personalidade do Dr. Brenner. Como, por exemplo, ele gosta muito de avaliar pessoas, ele gosta de conhecer pessoas novas pra avaliar elas mentalmente. Então ele avalia tudo, sabe? Gênero, altura, peso, etnia, inteligência, mas o mais importante, potencial. Ele acha que a maioria das pessoas do mundo não tem nenhum tipo de potencial, mas quando elas têm, é por isso que ele é chamado. Mas o Brenner não chega no laboratório de Hawkins em 69 sozinho, ele tá acompanhado da menina de 5 anos, Callie. Sim, a Number 8 já aparece logo no prólogo do Raízes do Mal, olha só que legal. É dito no livro que o Brenner vê muito potencial na Callie, apesar dela não conseguir controlar totalmente os poderes dela ainda. Assim que o Brenner chega no laboratório, ele vê que todos os cobaias dali são pessoas que pra ele são completamente dispensáveis. Porque antes do Brenner, o governo pegava que tipo de pessoa pros laboratórios? Viciados em droga, mendigos ou até mesmo prisioneiros das penitenciárias por aí. E pro Brenner, aquelas pessoas não tinham potencial e era por isso que o experimento com elas não dava muito certo. Então ele decidiu anunciar essa grande pesquisa que ele faria, né, com novos cobaias, nas universidades, porque pra ele essas pessoas teriam muito mais potencial do que aquelas que estavam lá no laboratório. Logo nas primeiras páginas a gente é apresentada pra Teresa Ives, ou então como a gente conhece, Terry Ives, mãe da Eleven. É muito interessante você ver a personalidade da Terry e ver como algumas coisas se parecem com a Eleven, é muito legal isso. Como por exemplo, a Terry é extremamente curiosa com as coisas, ela não gosta de receber ordens e ela sente que vai fazer algo importante no mundo. No livro fica mencionando muito isso, que ela acha que ela é a garota que vai mudar algo no mundo, ela sente essa necessidade, sabe, de fazer alguma coisa em prol do mundo. As pessoas chamam muito a Terry de ingênua no livro, sabe? Acho que ela é muito sonhadora ou que ela espera muitas coisas, só que na verdade ela não é tão ingênua assim. Só tem a cara mesmo, ingênua ela não é. Também é dito no livro que os pais da Terry morreram num acidente de carro, deixando ela e a irmã mais nova, Becky, sozinhas na adolescência. A primeira vez que a Terry aparece na história, ela tá indo na casa do namorado dela, que eu já vou mencionar, pra ver a chegada do homem à lua. Tava tendo tipo uma festa pra isso, sabe? Todo mundo tava querendo ir pra TV assistir o homem chegar na lua. Esse namorado em questão se chama Andrew, que futuramente seria conhecido na história como o pai biológico da Eleven. E esse cara, gente, é sério, ele é um nerd em primeira mão. O Andrew é mega fã de Senhor dos Anéis. Ele tem muito gosto por arte, literatura e música, especialmente os Beatles e Janis Joplin. Mas uma coisa que eu acho bem interessante sobre o personagem dele é que ele odeia o governo. Não especificamente o governo americano, tipo os Estados Unidos, nem nada assim. Ele não gosta como o governo lida com os soldados que vão pro Vietnã. Porque em 1969 tava rolando a guerra do Vietnã, certo? E a maneira que o governo americano lidava com isso parecia muito que eles estavam fazendo
pouco caso, sabe? Com os soldados, se eles iam viver, se eles iam morrer. E isso era uma coisa que preocupava todos os jovens da época em 69. A relação do Andrew e da Terry, se vocês me perguntassem como é que eu descreveria, é como se esses dois fossem o primeiro Mike e Eleven da história. É sério, são muito parecidos. Tem cenas no livro que é a mesma ideia de algumas cenas Me Levem por aí que a gente já assistiu. Por exemplo, a Terry se referia ao Andrew como a casa dela, é onde ela se sente em casa quando ela tá com o namorado. Tem até uma cena do livro que ele começa a fazer várias piadas quando a Terry tá brava, então, tipo, obviamente vocês já sabem o que eu pensei, né? I think this will work. Right, buddy? Right, Mike? É durante essa reunião de amigos que tá acontecendo na casa do Andrew que a Terry fica sabendo dos experimentos que vão rolar nas universidades, né? Nos programas científicos que estão rolando agora. E aí, como ela é uma personagem que sempre quis fazer alguma coisa pro mundo, né? Sempre quis colaborar de alguma forma, ela pega um dos formulários na intenção de se inscrever. Ela conhece os outros cobaias que vão fazer parte dessa história e que vão ser muito importantes na vida da Terry. São eles Gloria, Ken e Alice. Agora eu vou falar um pouco desses três só pra vocês conhecerem quem é quem, porque isso é importante na história. A Gloria tinha uma floricultura que era da família dela, mas ela sempre se interessou no ramo da ciência e iniciações científicas. Outra coisa curiosa é que a Gloria é muito fã de quadrinhos, especialmente X-Men. E ela se inscreveu nesse experimento pra ela saber como é que era uma iniciação científica, já que ela sempre gostou desse assunto. Já o Ken é um personagem que no início do livro ele é bem misterioso pra gente, e tudo que a gente sabe é que ele tem alguns pressentimentos, ele se intitula vidente por conta disso. Ou seja, ele consegue pressentir se uma coisa vai dar certo ou vai dar errado. Mas ele também diz que o futuro sempre é incerto, ou seja, ele tem a possibilidade de errar. É por isso que ele não fala totalmente que ele é um vidente. Ele tá no experimento porque um dos pressentimentos dele foi que ele ia achar o amor da vida dele em Hawkins. E foi por isso que ele aceitou ser parte dos experimentos. A Alice é a minha cobaia preferida dessa situação toda, só quero deixar isso bem claro. Ela é mecânica e tem enorme curiosidade sobre como as coisas são feitas eletronicamente falando, sabe? Ela sabe consertar as coisas com uma facilidade impressionante e basta ela olhar uma vez pra algum tipo de equipamento que ela sabe reproduzir ele certinho, tipo, ela sabe construir o equipamento. Ela entrou no experimento porque, resumidamente, ela não tinha nada pra fazer. Quando a Terry é entrevistada pelo Brenner, ele aceita ela porque ele enxerga muito potencial nela. E vale falar aqui que a Terry percebe que o negócio é sério quando ela vai assinar os documentos do governo e tá lá todas as cláusulas de sigilo. Então ela vai e pensa: eita, eu acho que o bagulho aqui é sério. Uma semana depois a gente consegue aprender como é que funciona os experimentos no laboratório, sabe? Quais são as táticas do Brenner. Primeiro era dado um pequeno ácido pro cobaia, né? Uma partezinha, um adesivinho de LSD. E aí quando a pessoa ficava meio chapadona, o Brenner ia e meio que tentava hipnotizar a pessoa pra ela conseguir acessar uma coisa que a gente vê muito na série, que se chama véu. Muita gente nem sabe que existe nome pra isso, né? Que é aquele fundo preto que a Eleven fica contatando quando ela tá tentando achar alguém ou algo do tipo. O nome daquilo é véu. Durante esses experimentos também, o Brenner explica que ele consegue apagar a dor de uma memória muito ruim caso o cobaia consiga acessar esse subconsciente aí muito pesado, que é o véu, né? No caso, a memória ruim usada pela Terry é o velório dos próprios pais. E aí, com isso, o Brenner consegue, de alguma maneira, reduzir a dor que a Terry sente quando se lembra disso. E aí, depois ele explica pra ela que é como se ele pegasse e isolasse os sentimentos. Era isso que consistia algumas etapas do experimento. Isolar os sentimentos das cobaias. Já em relação aos outros cobaias, não é tão especificado como é que é o tratamento deles, a não ser a Alice, que é sempre tratada com eletrochoque. E é por isso que você pode imaginar que ela é a primeira que vai ficar um pouco traumatizada com esses experimentos, né? É importante comentar também que a Kali era mantida no laboratório sem os outros cobaias saberem, então é só pra vocês saberem que a Kali ficava no mesmo laboratório. A Terry faz diversos experimentos ao decorrer do livro, até mesmo entrando naquele tanque sensorial, sabe? Igual a Eleven entra, por exemplo. E logo, após serem testados algumas vezes, os cobaias começam a perceber que aquilo ali que tava acontecendo naquele laboratório era uma coisa muito mais séria do que eles pensavam. Tipo, ninguém suspeitava do Brenner, sabe? Ninguém desconfiava dele, e sim do experimento. Tipo, nossa, gente, não sei se é muito bom a gente ficar vindo aqui toda vez, mas a gente ganha dinheiro por sessão, então, sei lá, o que a gente faz?
E aí os personagens até compartilham as inseguranças deles com algumas pessoas, como por exemplo, o Andrew fica sabendo de tudo que acontece no laboratório porque a Terry conta pra ele. A única pessoa que sentia uma desconfiança grande do Brenner logo no início era a Alice, justamente porque ela recebia tratamento de eletrochoque, sabe? Então ela falava, Meu, isso aqui não pode ser comum. O que tá acontecendo? E aí você pode perceber que eu tô muito focando nessa parte da Alice, né? Por que eu tô falando tanto dessa menina, sendo que o vídeo aqui é sobre a Terry? Porque agora vem a parte chocante da história. Em uma das sessões da Alice lá, que ela vai tomando choque na cabeça e tudo mais, ela finalmente consegue atingir o véu. E a primeira coisa que ela vê são alguns girassóis. Mas aí, todos os girassóis somem. Alice rodopiava em direção a algo novo. Um monstro, brilhante e pontiagudo, braços longos demais, uma cabeça parecida com uma flor escura. A Alice foi a primeira personagem do universo de Stranger Things, até agora, pelo que sabemos, que viu o Demogorgon, que viu os monstros do mundo invertido. Ela obviamente fica com muito medo durante essa sessão, só que ela decide não contar nada pro Brenner. E a Terry, que cada vez ficava mais curiosa sobre as coisas que aconteciam no laboratório, em uma das sessões dela, ela tenta seguir o Brenner. Só que ela meio que acaba se perdendo ali nos labirintos do laboratório e acaba entrando numa salinha lá que ela nunca tinha visto. E essa foi a primeira vez que a Terry conhece a Callie. Sim, essas duas se conheceram na história. E a Callie chega até a estranhar a Terry estar ali, né? Porque ela vai e fala, Olha, eu não posso ter contato com outras pessoas. E a Terry estranha mais ainda, né? Falando, Caramba, tem uma criança no meio dos experimentos aqui. Esse bagulho tá muito errado, gente. Pera aí, o que tá acontecendo nesse lugar? E ela pede também pra Callie não contar pra ninguém que ela esteve ali, o que a Callie promete. Ela fala, tudo bem, eu não vou contar. E a partir desse momento, a Terry começa a ver as coisas com muito mais suspeita, porque agora ela descobriu que tinha uma criança ali num experimento e tudo mais. E agora, nenhum dos cobaias queria deixar o projeto mais, porque pra eles, se eles deixassem o projeto, significaria que eles deixariam também essa criança pra trás, né? E eles não queriam fazer isso. A Terry vai e conta tudo isso pro Andrew, que sugere pra ela fazer uma pesquisa sobre o Brenner. Tipo, olha, fica sabendo mais sobre esse cara, né? Só que toma cuidado aí, não exagera também. Chega um capítulo que você vê uma comemoração de Halloween entre os amigos da Terry, e é durante esse capítulo que a Alice revela pros amigos que ela viu monstros, né? Ela até fica meio receosa, achando que os amigos dela vai taxar ela que nem louca, só que todo mundo acredita nela, né? Claro. Ela também fala que ela tem medo do Brenner começar a usar ela a partir disso, tipo, caso ele descobrisse, sabe? E ali todos eles prometem que não vão deixar nada de errado acontecer com a Alice. Mas como nem tudo é um mar de rosas, chega um momento que a Callie conta, sem querer, que ela recebeu a visita de alguém pro Brenner. Porque, né, gente, a gente tem que levar em consideração aqui que a Callie tem 5 anos de idade. E aí o Brenner começa a achar que talvez pudesse ser a Terry e que ela estivesse se metendo onde não deve. E ele precisa fazer algo a respeito disso. Um mês se passa e é anunciado que o presidente vai ter um discurso dele reproduzido ali na faculdade, né? Ou seja, todo mundo vai ter que ouvir o discurso do presidente. Ou seja, todo mundo devia comparecer, até mesmo aqueles jovens que estavam contra o presidente naquele momento. Mas o que acaba acontecendo, que vai ser relevante aqui na história, é que o Andrew, junto com 2 amigos dele, entram tipo arrombando o portão com umas máscaras de Halloween, gritando chega de guerra, protestando contra o presidente. E o melhor disso tudo é que todo mundo começa a aplaudir, tipo, todo mundo gosta do protesto que tá acontecendo. Só que, obviamente, o Andrew e esses 2 amigos são pegos e são levados pra cadeia. Lá eles ficam sabendo que o diretor vai decidir o que vai acontecer com eles, né? Se eles vão tomar uma punição, o que vai acontecer. E esse é um momento muito tenso no livro, porque todo mundo nessa época, gente, todos os homens, queriam estar estudando na faculdade só pra não ser convocado na guerra. Se você tava estudando, você não era convocado, basicamente. A Terry vai e paga a fiança do Andrew e eles todos ficam esperando o que o diretor ia decidir, né? Porque ia ser decidido só algumas semanas depois. Em determinado momento do livro, todos os cobaias lá, né, que é a Terry, o Ken, a Glória e a Alice, eles bolam um outro plano pra ver se eles ficam sabendo mais sobre as crianças do laboratório, sabe? Tinha uma criança ali, vai que tinha outra. Não sei, né? A gente precisa ficar sabendo. E a Terry consegue ir até o escritório do Brenner sem ele ver, e ela acha vários arquivos ali, sabe? De vários números com várias crianças. Enquanto isso, a Alice passa por uma experiência que ia ser meio chocante pra quem tá lendo e tem uma boa memória sobre a 2ª temporada de Stranger Things. Porque a Alice tem essa visão, digamos assim, né, quando ela tá no véu, da Terry tomando choques na cabeça. É a partir dessa cena que a gente descobre que a personagem da Alice consegue ver o futuro algumas vezes. Só que aí
aí acontece uma outra coisa no livro que me deixa muito triste só de eu falar sobre, que o Brenner descobre através das fitas lá de segurança que a Terry tava passeando no laboratório e ela conheceu a Callie, ela entrou no escritório dele, ela tava causando no laboratório e ele sentia que ele tinha que tomar as rédeas da situação, ele tinha que fazer alguma coisa agora, era definitivo. Então, lembra daquele protesto que o Andrew se envolveu? Todos os amigos dele que estavam envolvidos ali, aqueles outros dois colegas, tomaram uma advertência do diretor, né? Só um aviso ali pra eles não fazerem isso de novo. Já o Andrew foi expulso da faculdade. E agora ele tinha a chance de ser convocado. Ou seja, o Brenner fez o Andrew ser expulso da faculdade só pra ele ser convocado na guerra. Essa foi a punição da Terry. Enquanto isso, a Alice conseguia ainda ver o futuro, ela continuava vendo o futuro em várias situações nas sessões dela. Inclusive, ela vê uma menina com um número 11 no pulso. Só que, como eu disse, ela não sabe que isso é futuro, então ela acha que a Eleven tá lá no tempo presente dela, tipo, presa no laboratório. E a partir desse momento, algumas das sessões da Terry sempre vão contar com a Callie. E é muito bonitinho a relação dessas duas, gente, no livro, porque elas realmente são amiguinhas, sabe? Tipo, a Callie gosta mesmo da Terry. E isso era um negócio que nem passava na minha cabeça, então pra mim foi uma boa surpresa. E enquanto a Terry passa por toda essa sessão, o Brenner descobre que ela estava grávida. Porque assim, sempre que eles iam fazer o experimento, tinha uns exames de sangue que rolava antes e tal. E o Brenner descobre a gravidez da Terry e ele não conta pra ela. Tipo, ele deixa ela lá, como se nada tivesse acontecendo. Mas ele decide se vingar um pouquinho mais da Terry e ele deixa entender pra ela que foi ele o responsável pela expulsão do namorado dela. O Brenner vê essa gravidez da Terry como se fosse uma mina de ouro, porque agora ele pode criar um experimento do zero. Ele pode fazer alguém desenvolver poderes desde o útero, e isso pra ele é muito bom. Então ele já tem essa ideia de pegar o bebê pra ele desde 1969. A gente finalmente chega em janeiro de 1970, mas aí chega outro momento triste no livro, porque o Andrew, namorado da Terry, é convocado pra guerra e ele vai ter que ir embora. Só que antes dele ir, o Ken, que é aquele cobaia vidente, diz pro Andrew que ele deve deixar as coisas meio que terminadas com a Terry. Tipo, eles precisam dar um tempo, algo do tipo. Porque, de acordo com o Ken, a Terry enfrentaria coisas no futuro que ela precisaria de total concentração. E ele deixa claro também que ele não consegue ver o futuro do Andrew. Tipo, é um borrão. Ele fala que é uma coisa nebulosa pra ele. O Andrew vai até a Terry e meio que termina com ela de maneira amigável lá, os dois, eles conversam e tudo mais. Só que ele promete voltar e começar tudo de novo com ela, porque ele quer ficar com ela e eles querem ficar juntos e tudo mais. Inclusive, o Andrew dá pra Terry uma câmera Polaroid. Eles batem duas fotinhas lá, uma fica com ele e outra fica com a Terry. Tudo isso sem saber da gravidez da Terry, tá? Nem ela sabia e nem ele. Meses vão se passando e o Brenner tem dificuldade em conversar com a Callie. Ela tá ficando muito geniosa. Inclusive, chega um momento que ele fica tão bravo que ele dá a entender pra Terry que ela está grávida e que ele vai ficar com a criança. E aí a Terry fica tão chocada que ela vai no médico confirmar se ela tá grávida mesmo e ela descobre que é verdade. Inclusive, é muito bonitinho porque ela pensa que a única pessoa que ia ficar feliz com a gravidez toda seria o Andrew e que ele provavelmente pediria ela em casamento antes dele ir embora se ele soubesse. Só que, né, isso foi muito tarde, porque o Andrew já tinha ido pro acampamento militar lá, já tinha ido pra guerra e agora só Deus sabe. Só que a Terry ficou tão brava com esse negócio do Brenner querer falar que ia ficar com a criança dela e tudo mais, e todas as outras coisas envolvendo ela e a família, que ela tenta expor o Brenner batendo umas fotos do escritório dele lá, com a Polaroid que o Andrew deu. Só que ela é pega, não dá certo, e tudo vai por água abaixo, mas mesmo assim, ela não desiste. Ela vai, liga pra um jornal, manda uns jornalistas ir lá pro laboratório de Hawkins pra ver se eles acham alguma coisa. Tipo, a Terry começa a causar pro Brenner, gente, sério, melhor pessoa. Mas aí, semanas depois desse acontecimento aí dos jornalistas, a Terry ligou pros pais do Andrew, né, pra saber que hora que ele poderia falar com ela e tudo mais, porque agora ela tinha uma novidade, né, ela tava grávida e ela precisava contar pro pai da criança, não é mesmo? E tudo que ela recebeu de resposta dessa ligação aí foi: sinto muito, Terry. Ou seja, o Andrew tinha morrido. Será que morreu mesmo? Só queria deixar claro que eu tenho uma teoria inteira sobre o Andrew estar vivo, então se você quiser saber
todos os motivos que eu acho que o Andrew vai estar vivo e inclusive aparecer na 4ª temporada, deixa aí nos comentários me falando tudo certinho, que aí eu vejo. Se vocês quiserem que eu falo, eu falo. Agora vamos continuar, vamos voltar pra história. Uma coisa interessante é que a gente descobre nesse livro também que a Terry escolheu o nome Jane pra Eleven com base numa mulher que fazia experimentos com chimpanzés chamada Jane Goodall. E ela escolheu essa mulher específica porque ela era uma cientista que não dava números pros experimentos dela, e sim nomes. Tipo, ela dava nome pros macaquinhos, sabe? Em vez de chamar eles tudo por número. Nesse ponto da história, todos os cobaias já queriam vazar do experimento, só que eles tinham medo do Brenner fazer alguma coisa com a Alice, porque a Alice tava dando muito resultado. E assim, eles bolam um último plano pra poder proteger a Alice. E isso vai contar até mesmo com a ajuda da Callie, olha só que legal. Em junho de 1970, todos os cobaias, menos o Ken, que logo logo vai explicar o porquê ele não tá nesse bonde, vão até o laboratório fazer a sessão deles como se tivesse tudo normal. A Terry entra na sala dela e ela já é obrigada a tomar uma injeção lá que o Brenner quer aplicar nela. Ela luta contra a injeção e tudo mais, porque ela não sabe o que é aquilo, né? E os caras tentando injetar uma coisa nela. Mas obviamente os caras seguram ela e é aplicada a injeção, só que não acontece nada com ela. O que é muito estranho, tanto pra gente que tá lendo, como agora você que tá ouvindo essa parte da história, né? Você tá achando tudo isso muito estranho? Então, logo logo eu explico. Mas é na sala da Alice que as coisas realmente começam a acontecer. A Alice finge que o nível de choque dado pra ela foi muito grande e basicamente ela conta com a ajuda da Callie pra fingir uma morte. Ou seja, a Callie fica usando os poderes dela na Alice pra todo mundo ver que a Alice morreu. Tipo, ia ficar parecendo que a Alice tá num sonho profundo, basicamente. E aí, quando acontece tudo isso, o laboratório começa a ficar em pânico total, tipo, Meu Deus, uma menina morreu aqui. e aí a Terry chega na sala da Alice e começa a falar que o Brenner matou ela e todo mundo tá ali olhando o barraco todo. Até que chega um momento que a Terry puxa uma faca e aponta pro Brenner e faz ele prometer que todos os cobaias estariam livres. Ele vai e promete, fala que tudo bem, pode ir embora e tudo mais. Como se a gente fosse comprar isso, né? E eles conseguem tirar a Alice dali em segurança. Eles conseguem fazer isso porque a Glória, que é uma outra cobaia, né? Vocês se lembram de todos os personagens que eu mencionei, né? Se veste de enfermeira e consegue tirar o corpo da Alice, sabe? Como se estivesse transportando o corpo dela. E aí o Ken tava, na verdade, esperando de carro ali no laboratório mesmo. Tipo, todo mundo conseguiu fugir. E assim, todos os cobaias conseguem levar a Alice até o terminal de ônibus e ela foge pro Canadá. Mas no final da noite, assim que tá todo mundo descansando, tá todo mundo tranquilo, a Terry entra em trabalho de parto, tipo com 7 meses. O que tinha acontecido, na verdade, é que aquela injeção que o Brenner deu na Terry fez esse trabalho de parto acontecer com antecedência. E aí, quando a Terry chega no hospital, o Brenner já tava preparado ali pra tirar a criança dela e levar a Eleven embora. A partir desse momento, a Terry é taxada como louca e acontece tudo o que foi dito pra você na 2ª temporada de Stranger Things. Tipo, ninguém acreditou que a filha dela tava viva. E o livro termina 1 ano depois desse acontecimento, quando a Terry tá olhando pra uma fotinha da Eleven com 1 ano de idade. Tipo, os amigos dela conseguiu essa foto de dentro do laboratório e tudo mais. E essa é a primeira vez que ela vê a Eleven tirando o dia do parto, né? Foi através dessa fotinha. E é engraçado notar que a Terry comenta que a Eleven tem os olhos, o cabelo e as orelhas iguais às do Andrew. Então esse foi o momento que eu li assim, eu quis dar uma chorada, porque eu falei, gente, cadê o Andrew? E essa é a história do livro Raízes do Mal, contada assim. Gente, eu tentei dar detalhes que eram importantes, mas ao mesmo tempo sem estragar a história por completo, porque eu quero que vocês leiam. Comprem o livro, leiam o livro, que é muito legal. É um complemento ótimo pra Stranger Things. E são coisas que, como eu disse no começo, podem acontecer na 4ª temporada. Mais pra frente eu faço um vídeo só sobre isso, mas são detalhes importantes que podem ser ditos agora, na próxima temporada da série. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!